Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo de react. E estamos aqui com um comeback do Stray Kids. Fazia um tempinho. Tinha, acho que o último que a gente fez foi a Ceremony, né? Nossa, foi tudo isso? Não teve aquele... Eu não lembro se teve alguma coisa. Teve aquele um que... Nossa, eu não vou lembrar o nome agora. Nossa, eu não vou lembrar o nome da música. Não, que é num lugar todo colorido, parecia, lembra? Tinha... Parecia um prédio, um pátio de um interior de um prédio, tinha vários... Sei, eu lembro, é um lugar tipo meio que em construção, aí tinha é verdade. Tinha uns panos coloridos, não lembro o nome da música, mas enfim. Mas tinha saído dessa daí, foi nesse ano, né? Acho que a Ceremony foi ano passado. A Ceremony foi... Eles estão ativos aí, Bom, então vamos reagir aqui pela primeira vez a Run It. Run It. Exatamente, vamos lá? Bora, vamos começar já. 1, 2, 3, play. Muito legal. 고난과 역경이 drain me, feel me. 전부 다 챙겨 그만한 부분 정도 change. 안개는 이게 여태까지 그래왔던 것처럼 we're gonna make it. All my life I've been fighting this and fighting that. 시련 속에서도 계속. Oh, this time I ain't looking back. I won't collapse. Head high right now we go. Oh, oh, oh. Just gonna stand up. I'm putting my hands up. 저 하늘 향해서. We're rising, no fade out. Across the world, spread out. If you feel it, hands up. 저 하늘 향해서. Come on. World Tour. Anúncio da Tour Mundial. Ó, e 3 minutos e 20 foi esse som, hein? Então, eu ia falar isso. Big Stray Kids daí. Ó, legal. Bom, faz sentido, né? É uma turnê mundial. Run It
All Around the World. É verdade. Acho que um debate de início de tour quase, né? Que pode ser usado até pra isso. E vou te falar uma coisa, do MV. Esse lugar aqui, eu acho que todos os grupos usam esse lugar. Esse dos prédios, você fala? É, eu acho que tem o do Dreamcatcher, já foi gravado aqui, e o do Le Serafim já foi gravado aqui. Nesses prédios. Cara... Eu acho que é um lugar que é locado pra isso. Nossa, então, porque eu já vi, eu acho, nossa, muito lugar com essa mesma estética, sabe? Então, ó, sabe esse aqui da direita, ó, que tá parado aqui, ó, que é meio circular e tem um pátio grande? Tem tipo assim... Parece aquela cena do Dreamcatcher, que tem um MV aqui, e também pode ser aqui no meio, nesse lugar onde eles estão, cercado desses prédios, lembra muito também o Antifragile do Le Serafim. Eu acho que vários grupos já usaram esse lugar aqui. Ou é vários lugares que tem a mesma estilo arquitetônico de construção desses prédios, mas eu acho que não, parece ser muito aí mesmo. Porque eu acho que o cérebro mesmo, ele reconhece ele mesmo, se a gente assim, não tá prestando atenção, mas a gente sente que, já vi isso em algum lugar, então... porque... que é, cara. Então, eu também, porque assim, ó, imagina, porque é um lugar aparentemente abandonado, certo? Não deve ter muitos lugares abandonados onde tem prédios, assim... ainda bem, como é que fala? Cuidados, vamos dizer assim, né? Tá abandonado, mas provavelmente o dono desse lugar aqui aluga para as pessoas gravarem MVs. Imagina o cara falar assim, não vou nem construir nada, não, vou deixar ali, virou... ou cenário de filme, sei lá o que é, mas eu acho que... Eu acho que no máximo eles mantêm, tipo, o pessoal, o pessoal de... Vamos falar, os abrigados longe ali, ninguém pode entrar ali e sujar. Mas tipo, até a estética assim, meio suja, meio tipo assim, né? Que ficou quase preto e branco no MV, né? Então. O tom mais escuro e tudo mais. Bom, preto e branco eles usaram bastante aqui no MV, né? Eu gostei, cara. Também gostei bastante. Eu tenho algum ponto a discutir sobre esse MV, pra já, assim, entrar ali. Que eu gostei que o fato que é, tipo, basicamente a música é um épico, um tom épico, assim, uma coisa de, né? Quase tipo um som de batalha, né? Por assim dizer. Acho que a única coisa que eu sinto que faltou, assim, de certa forma, era, acho que um refrão mais, tipo, que entrasse mais na mente, sabe? Ele é legal, parece que ele tem uma letra ali, que, tipo, uma coisa assim, que puxa seu refrão, sabe? Então eu acho que senti um pouco falta disso. Tem uma parte do rap ali, tem uma parte ali que mais calma da música, tudo eu achei perfeito, mas eu acho que só a questão ali de num refrão ali que pega mais, sabe? O refrão é meio no meio da música, claro que o refrão é no meio da música, mas o que eu quero dizer é que ele não se destaca muito, né? Ele tá no meio do conjunto da obra inteira da música e ele não difere do resto da música. A música inteira é o pano de fundo e o refrão, ele tá ali também, mas ele não se destaca, né? Não que necessariamente ela precisa sempre destacar em qualquer música, assim, mas... Sim, isso. Lá, eu senti, às vezes, falta de um momento ali que eu... De um trecho da música que fica na sua mente. Que fosse o ápice ali. Talvez a minha mente muito acostumada em... as músicas, eu ouvi muita música chiclete, assim, dos K-pop, assim, que gruda na mente, e sempre esperar isso e quando a música não tem, eu ficar meio, tipo assim... cadê essa parte, sabe? Mas, fora essa questão, assim, eu, adorei a música, todo o cenário, o som, a construção da música, né? Eu falei, esse tom épico, que o som vai crescendo, sabe? E vai, tipo assim, dando aquela animação, aquela empolgação, aquele sentimento, assim, tipo, eu vou, sei lá, vou passar qualquer desafio, uma vibe assim, sabe? Na própria letra fala, né? Na própria letra fala, mais um dia, mais um desafio que eu venço, eu sigo em frente e etc, né? Meio que exaltando o próprio grupo, né? A história do grupo, vamos dizer assim, do Stray Kids. Uma coisa que eu senti falta, aí foi no MV e não na música, essa parte aqui que ele tá com a mão cheia de tinta e ele tá pintando o chão, né? Os pés e as mãos, e fica esses riscos negros no chão.
Como se você estivesse pintando algo. Uhum. Eu pensei que em um determinado momento ia mostrar de cima uma imagem de algo, como se ele tivesse pintado um tigre Desenhado algo, né? gigante, alguma coisa. Mas não, ela só serviu de pano de fundo aí pra eles ficarem dançando em cima. Mas eu pensei, eu fiquei esperando, o que ele tá desenhando aí? O que ele tá desenhando com o próprio corpo? Mas aí não mostrou nada. Não, e o MV mesmo, ele criou uma expectativa, porque, tipo assim, parecia que estava, tipo, num planeta, que era um lugar de terra com as montanhas, ali, uma lua enorme e tal, e os caras com umas garras enormes, né? Tava um do lado preto, o outro do lado branco, né? Aí eu falei assim, vixe, pra onde que vai? Aí foi pra um caminho mais pelo chão do que eu imaginava. Foi só no início ali, era a parte das garras ali. Inclusive tem um deles aqui, né, que luta um contra o outro. Né? Ele mesmo, uma versão branca, de branco, e uma versão vestida de preto. É tipo uma versão negativa dele ali. É mais ou menos isso. Mas eu gostei, cara, da música também. Eu vou dar minha nota, eu vou dar um 9 pra Roll It. Também achei que faltou um refrão um pouquinho mais pegado, assim, de lembrar. Mas eu acho que a música, nossa, a vibe delas e a composição dos instrumentos, eu gostei dela toda, cara. Uhum. E raro ter uma música de 3 minutos e 20, hoje em dia. Eu dou um 9 de primeiro contato. E era a nota que eu também tava pensando, um 9 ali. Esse primeiro contato foi maravilhoso, tipo, um 9 ali acho que é o que mais se encaixa em tudo que eu falei também. E outra coisa que eu achei maneira, cara, eu sempre destaco isso quando eu vejo isso na coreografia. Como, tipo assim, a música chama Run It, que é de correr e tudo mais. Aí na coreografia tem uma parte assim que eles tipo, simulam uma corrida num passo da coreografia deles ali. Isso foi bem legal também. Eu sempre acho muito maneiro quando faz isso. Aí nesse aqui teve uma cena ali, e eu achei bem maneira. O conjunto ali não ficou, tipo, ficou bom na coreografia. Porque eles fazem assim com os braços, com a perna, sabe? Então eu gostei. E principalmente naquele cenário dos prédios abandonados, que tem, tipo, os ideogramas coreanos ali, o Hanja, acho que esse é o nome, o Hanja. Ou tô errado? Mas, eu não faço ideia. Isso aqui, acho que cada um desses aqui é uma... É verdade, deve ser... É um alfabeto. Não, e pra você ter ideia, eu fui pesquisar, né, pra saber qual que era o nome, aí só que ele deu um nome de uns outros, e eu não tô lembrando direito, mas tipo assim, tudo surgiu da China, que ela tinha os caracteres chineses, e foi passando pra Coreia, Japão, então tipo assim, se originou na China. Então por isso que tipo, esse daí, e fica bem legal, né, tipo um círculo ali, você vê que como se fosse todas as letras ali. Eu não sei se por algum acaso tem alguma frase ou se são só letras, sílabas separadas assim do alfabeto. Mas eu não sei se tem uma frase que pode ser lida aqui. Mas enfim, se você souber o nome do alfabeto coreano, deixa aí nos comentários, certo? E, enfim, qualquer informação pode deixar aí nos comentários. Mas uma ótima música do Stray Kids. E você também pode ficar à vontade aí para recomendar outras músicas do Stray Kids. Eu sei que tem muitas e nós já trouxemos bastante músicas do Stray Kids, mas tem muitas mais para trazermos. Então recomende aí músicas que nós não escutamos ainda. E pra quem gosta de Stray Kids, estamos com uma série lá pelo nosso Patreon, né, conhecendo mais os rapazes do Stray Kids. Então já começamos, temos já um episódio já. Então, já tem aquele episódio, mas não é uma série. Mas não é a série, mas tipo assim... Exato, nós temos nós vamos reagir a alguma série deles lá no nosso Patreon. Já temos um react lá do que seria uma viagem, mas eu não vi depois a continuação. Eu procurei no canal deles. Então você que tiver recomendações de séries de vídeos do Stray Kids, ou vídeos isolados, mas enfim, para nós conhecermos os integrantes do Stray Kids ali fora das músicas, certo? Deixa nas recomendações aqui, ó, assiste essa série do Stray Kids aqui, ó, que eles viajam, ou assiste essa que eles fazem brincadeiras, deixa nas recomendações pra nós. É verdade, porque aquele episódio lá foi meio que, tipo assim, eles saíram no treino ali de coreografia,
passaram a pegar um fast food, chegaram em casa, cantaram karaokê, fizeram mais comida e acabou. Foi meio que... Então, eu achei, eu peguei sem indicação nenhuma, então pensei que ia ser uma viagem, mas ele termina abrupto, não continua depois, então eu não entendi. Então precisamos da ajuda de vocês. Exatamente, vocês que são fãs de Stray Kids, falam, ó, pra conhecer eles, assistir estes vídeos aqui, essa série aqui que é legal, certo? Então é isso, recomende. E, como o Vitor falou, tem o nosso Patreon, só conferir o link aqui e lá ver o que nós temos. Se quiser nos apoiar, é lá no Patreon, e lá você pode indicar coisas para reagirmos lá, indicar conteúdo para trazermos aqui, enfim, fique à vontade para nos apoiar, certo? E é isso, muito obrigado pela presença, nos vemos num próximo vídeo, até a próxima e tchau.